Bem-vindo ao mini curso de MySQL. Nesta aula, continuaremos a falar sobre os tipos de dados. Os tipos de dados do tipo data, eles vão do intervalo de 1º de janeiro do ano 1000 até 31 de dezembro do ano 999. Reparem que o formato da data está invertido, que este é o padrão SQL de gravação de data. Porém, quando nós virmos a respeito dos selects, que são para obter a data, veremos funções que podem alterar o formato de exibição da data. Então, na hora de exibir, você pode inverter para aparecer 31 de 12 de 9.999, por exemplo. Tá? Qual seria a diferença entre o data e o datetime? O datetime você vai ter a hora, minuto e segundo acompanhando a data. Quando utilizar um e quando utilizar outro. Data você utiliza, por exemplo, a data de nascimento, né? Agora, o datetime é quando você precisa saber a hora que ocorreu determinado evento também, né? Então, imagina que você está gravando uma data de cadastro ou uma data de alteração, então você precisa saber a data e a hora que foi feita essa operação. Por quê? Se você acompanhar a data, a hora e o endereço IP que está realizando o cadastro ou alteração, você consegue rastrear quem foi a pessoa que fez a alteração, né? Mesmo que ela esteja utilizando uma internet pública ou de uma LAN house. Então você consegue saber exatamente de onde veio essa conexão. Tá? E tem o tipo de dado timestamp. Tá? Notem que o intervalo é menor do que o datetime. Então, sinceramente, eu não recomendo muito utilizar o timestamp. Tá? Porque quando chegar no ano 2038, ele vai voltar para 1970. Tá? Então, não é muito aconselhável se você está pensando num banco de dados, né, que vai ultrapassar essa data, né? Ou mesmo, por exemplo, uma data de nascimento, né? Data de nascimento anterior a 1970, ele vai interpretar erroneamente. Tá? Agora, se você não está gravando para a data de nascimento, é apenas data de cadastro, por exemplo, e o seu banco de dados começou agora, né, você pode estar utilizando o timestamp. Vai economizar espaço no banco de dados. Tá? É a única vantagem que você vai ter, economia de espaço. Né? E daqui 28 anos, o analista lá do banco de dados vai ter que fazer a atualização da tabela para o datetime, né? Então, mas se você não tem muita prioridade em reduzir o espaço do banco, você pode trabalhar com datetime, que aí você fica tranquilo e o próximo não vai ter dor de cabeça. Agora nós temos o formato time. O time ele grava duração de tempo, né? Então, se você está cronometrando algum evento e está gravando isso no banco de dados, você pode gravar uma variável do tipo time. Também serve para você gravar só a hora de determinado evento, né? Então, agora, por exemplo, 15 horas, você pode gravar aqui 15 horas. Se é 19h30, marca 19h30. Se é 1 da manhã, você marca 01, né? 00. Né? E ele também pode gravar tempo negativo, né? Por que gravar tempo negativo? Né? Então, tempo negativo você vai entrar no caso se você quer fazer uma operação de soma e subtração. Então ele trabalha com números negativos.
eu não consigo pensar num exemplo específico onde você gravaria um número negativo, tá? Mas ele suporta soma, subtração, todas as operações normalmente. Tá? O tipo year, né? O tipo year, quando você cria, ele recebe como um parâmetro o número 2 ou o número 4, que são o número de dígitos, né? Então, se você grava a data com 2 dígitos, vai acontecer a seguinte coisa. Quando você estiver trabalhando de 00 até 69, no final, ele vai considerar que você está no ano 2000, entre o ano 2000 e o ano 2069. Porém, se tiver entre 70 e 99, ele vai considerar entre 1970 a 1999. Né? Lembrando de novo, né? Se isso aqui nós estamos se referindo a um ano, por exemplo, de nascimento, por exemplo, esse já não vai nos servir, tá? Esse ele vai gravar o ano de nascimento errado. Né? Agora, se você está gravando o ano, por exemplo, de validade de um cartão de crédito, se o seu sistema não precisa de 4 dígitos, você grava com 2, né? E aí ele vai interpretar, quando for 00, vai interpretar 2000, quando for 80, ele vai interpretar como 1980, né? Então ele vai funcionar, pelo menos até o ano 69. Tá? Agora, se você não quer se preocupar, 4 dígitos, porque em 2155 você já não vai estar vivo e provavelmente nem vai existir o MySQL da forma que tem hoje, né? Então é muito tempo pela frente, né? Então pega de 1901 até 2155, né? Lembrando que data de nascimento aí você só vai poder aceitar a partir de 1901. Então, se a pessoa nasceu em 1800, já não consegue, né? Ou se é, por exemplo, algum cadastro de informações de pessoas, né? Mesmo falecidas, né? Então, ele já não suporta a data de nascimento dessa pessoa, né? Agora nós vamos falar do tipo strings, né? Da mesma forma que em linguagem de programação, ela serve para gravar caracteres, né? E nós temos o tipo char, que ele permite que você grave de 0 até 255 caracteres, né? Se você declara ele com 255, se você colocou apenas uma letra, ele vai ocupar em banco, em disco, 255 bytes, né? Agora, se você cria ele como varchar, ele pode ocupar de 0 a 65.535 bytes, né? Apesar de aqui ele ter um intervalo maior, em disco, se você colocar 1 byte só, ele vai gravar 1 byte, né? Normalmente quando eu falo 1 byte, quando é caractere, é tipo 1 byte mais 1, né? Porque tem o barra 0 no final, que ele define o final também da string, né? Mas genericamente posso dizer que ele vai estar ocupando bem menos espaço do que o char, né? Quando usar o char ou usar o varchar? Primeiro, quando você precisar de apenas de 255 caracteres, né? E outra, por exemplo, CEP. CEP sempre vai ser 8 dígitos, né? Exceto se fizer alguma alteração lá nos correios, mas o princípio é sempre 8 dígitos. Então, melhor você gravar como tipo char, tá? Porque se você gravar como varchar, ele vai estar ocupando a mesma coisa, né? Só que na hora da gravação, ele vai já deixar pré-definido aquele espaço,
né? E o varchar não, o varchar ele não deixa espaço pré-definido para a gravação do dado, né? Ele faz isso dinamicamente. Então, em questão de performance, se você tem sempre o mesmo tamanho, então é bom você trabalhar como char. Temos também os tipos binários. Os tipos binários também são semelhantes ao char e o varchar. Porém, quando você declara binário, ele completa o espaço para dar o que você definiu com zero, tá? Enquanto com o char ele completava com espaço, com o binário ele completa com zero, né? Outra coisa, o char ele faz conversão, né? Se você entrar com alguma coisa acentuada, ele vai fazer a conversão para o char set que você deixou definido, tá? Agora, quando você trabalha com o tipo binário, o dado vai ser gravado exatamente como você mandar. Tá? Então, se você mandar lá o numérico, o número lá zero, lá, vamos supor assim, o barra zero, ele vai gravar lá barra zero. Tá? Então, entre o binário aqui, ele vai gravar isso, né? Lembrando, depois quando a gente for criar a tabela, a gente tem como definir também o char set, tá, do caractere. Tá? Então, quando se for gravar lá como char ou varchar, nós podemos definir qual vai ser o char set que nós vamos utilizar, né, de acordo com a língua. Tá? Justamente para ele ter o suporte de acentuação ou não. Tá? E a mesma questão de intervalo, né? De 0 a 255 e o outro de 0 a 65.535. Tá? Também ambos cabem muita coisa.